Hoje, vamos embarcar numa viagem fascinante de volta no tempo, até ao coração do Antigo Egito, para desvendar um dos enigmas mais duradouros da humanidade: as pirâmides. Já alguma vez olharam para uma imagem da Grande Pirâmide de Gizé e se perguntaram: como é que eles fizeram isto? E mais importante, por quê? Fiquem conosco, porque vamos explorar tudo isso e muito mais. Vamos começar pela pergunta mais fundamental: qual era o objetivo das pirâmides? Ao contrário do que alguns mitos populares sugerem, as pirâmides não eram celeiros nem centrais de energia mística. A resposta, segundo décadas de pesquisa arqueológica, é clara. Eram túmulos. Mas não eram túmulos quaisquer. Eram monumentos grandiosos, construídos para os faraós, os reis-deuses do Egito. Para os antigos egípcios, a morte não era o fim, mas sim uma transição para a vida eterna. O faraó, sendo a figura mais importante da sociedade, precisava de uma passagem segura e gloriosa para o além. A pirâmide era o seu veículo, a sua escada para as estrelas, onde a sua alma se juntaria aos deuses. A estrutura em si era profundamente simbólica. A forma da pirâmide é frequentemente associada ao Ben-Ben, a colina primordial que emergiu das águas do caos no início da criação, segundo a mitologia egípcia. Era o ponto de origem da vida. Assim, ao enterrar o faraó numa estrutura que imitava o monte da criação, os egípcios acreditavam que estavam a garantir o seu renascimento e a sua eternidade. Dentro destas estruturas maciças, existiam câmaras funerárias, corredores e poços, todos projetados para proteger o corpo mumificado do faraó e os tesouros que ele levaria consigo para a vida após a morte, desde mobília a comida, joias e textos sagrados. Tudo o que ele precisaria no outro mundo estaria lá, selado para a eternidade. Agora, a pergunta de $1 milhão: quem realmente construiu estas maravilhas? A imagem que Hollywood nos vendeu, de milhares de escravos a serem chicoteados sob o sol escaldante, está na verdade bastante longe da realidade. Descobertas arqueológicas, incluindo uma cidade inteira de trabalhadores encontrada perto das pirâmides de Gizé, pintam um quadro muito diferente. Os construtores das pirâmides eram, na sua maioria, trabalhadores egípcios qualificados. Eram pedreiros, engenheiros, carpinteiros e operários que viviam em comunidades organizadas. Recebiam pagamento, que muitas vezes consistia em rações de pão, cerveja e outros bens. Para eles, construir a pirâmide do seu faraó era um dever cívico e religioso, um projeto nacional que unia o país. Era uma honra participar na construção da casa eterna do seu Deus-Rei. As provas disto vêm de vários locais. Foram encontrados cemitérios de trabalhadores perto das pirâmides, e os seus restos mortais mostram sinais de trabalho árduo, como artrite e fraturas curadas. Isto indica que eles recebiam cuidados médicos, algo que não seria comum para escravos descartáveis. Além disso, grafitis deixados pelos próprios trabalhadores dentro das pirâmides revelam os nomes das suas equipas, como os amigos de Khufu ou os bêbados de Menkaure. Estes nomes transmitem um sentimento de camaradagem e orgulho, não de opressão. Portanto, a construção das pirâmides não foi apenas um feito de engenharia, mas também um incrível feito de organização social e logística, mobilizando dezenas de milhares de cidadãos dedicados ao longo de décadas. Claro que, quando olhamos para a escala e a precisão das pirâmides, é fácil deixar a imaginação voar. Como é que uma civilização da Idade do Bronze conseguiu cortar, transportar e empilhar milhões de blocos de pedra, alguns pesando dezenas de toneladas, com uma precisão milimétrica? A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, está quase perfeitamente alinhada com os pontos cardeais. Esta complexidade incrível levou muitos a questionar: será que tiveram ajuda? Foi algo fora da Terra? Esta é, sem dúvida, uma das teorias da conspiração mais populares de todos os tempos. A ideia de que extraterrestres visitaram a Terra e deram aos antigos egípcios a tecnologia para construir as pirâmides é um tema recorrente em livros, programas de televisão e na internet. Os defensores desta teoria apontam para a falta de registros detalhados sobre as técnicas de construção, a velocidade aparentemente impossível da obra e a precisão matemática que parece demasiado avançada para a época. Será que os hieróglifos mostram OVNIs e seres de outros planetas? Vamos analisar isto com calma. Primeiro, a ideia de que não existem registros é imprecisa.
Embora não tenhamos um manual de construção de pirâmides, temos uma quantidade enorme de provas arqueológicas. Temos os diários de Merer, um papiro descoberto em 2013, que é o diário de um supervisor que detalha o transporte de blocos de calcário para a Grande Pirâmide. Temos ferramentas de cobre, trenós de madeira, rampas e vestígios de sistemas de canais de água que eram usados para mover os blocos pesados. Os egípcios eram mestres em matemática e astronomia, e os seus conhecimentos, embora diferentes dos nossos, eram perfeitamente capazes de alcançar a precisão que vemos nas pirâmides. A engenhosidade humana é frequentemente subestimada. Ao longo de séculos, os egípcios aperfeiçoaram as suas técnicas de construção. Eles não construíram a Grande Pirâmide de um dia para o outro. Houve dezenas de pirâmides anteriores, como a Pirâmide de Degraus de Djoser e a Pirâmide Curvada, que mostram claramente uma evolução, uma curva de aprendizagem. Eles cometeram erros, aprenderam com eles e melhoraram. Atribuir esta conquista incrível a extraterrestres é, de certa forma, desrespeitoso para com a genialidade e o trabalho árduo do povo egípcio. Eles não precisaram de ajuda de fora. Eles eram os gênios. Então, e a questão dos OVNIs? Será que as pirâmides eram, na verdade, faróis ou pistas de aterragem para naves espaciais? Esta teoria é emocionante, mas carece de qualquer tipo de prova concreta. As interpretações de certos hieróglifos como sendo helicópteros ou naves espaciais são, na maioria das vezes, resultado de um fenômeno chamado pareidolia, a nossa tendência para ver padrões familiares em imagens aleatórias, ou de sobreposições e erosão de inscrições ao longo do tempo. Os egiptólogos, que dedicam as suas vidas a estudar esta linguagem e cultura, não encontram qualquer menção a visitantes de outros planetas nos milhares de textos que sobreviveram. O propósito das pirâmides está firmemente enraizado na religião e na visão do mundo dos antigos egípcios. Eram monumentos para a eternidade, construídos por mãos humanas dedicadas, usando a sua própria inteligência e recursos. A verdadeira magia das pirâmides não reside em alienígenas, mas na incrível capacidade da humanidade para sonhar em grande e transformar esses sonhos em realidade, pedra por pedra. Elas são um testemunho duradouro do que somos capazes de alcançar quando trabalhamos juntos com um objetivo comum. A verdade é que as pirâmides não precisam de extraterrestres para serem fascinantes. Elas já são uma das maiores maravilhas do mundo, um feito de engenharia, organização e fé que continua a inspirar-nos e a intrigar-nos milhares de anos depois. O verdadeiro mistério talvez não seja como eles construíram, mas sim a profundidade da sua crença e a sua determinação em construir algo que durasse para sempre. E nisso, eles foram bem-sucedidos. Espero que tenham gostado desta viagem ao Antigo Egito e que tenhamos conseguido esclarecer algumas das vossas dúvidas sobre estas estruturas monumentais. A história está cheia de feitos humanos incríveis que, por vezes, parecem sobre-humanos. Muito obrigado por assistirem. Se gostaram deste vídeo e querem continuar a desvendar os mistérios da história conosco, não se esqueçam de deixar o vosso gosto, subscrever o canal e ativar o sininho para não perderem os nossos próximos vídeos. Deixem nos comentários qual outro enigma histórico gostariam que explorássemos. Até a próxima!